Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de apóstolo Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós chegamos ao capítulo 6 de Efésios, mas você vai perceber que a gente ainda não mudou de assunto. O assunto continua sendo relacionamentos que são vividos por homens, mulheres cheios do Espírito Santo. Em especial, a gente está falando de relacionamento familiar. Há 2 domingos atrás falamos como uma esposa cheia do Espírito Santo se relaciona com o marido. Semana passada nós vimos como que um marido cheio do Espírito Santo se relaciona com a esposa, e hoje nós vamos ver o relacionamento de pais e filhos cheios do Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza aí. Efésios capítulo 6, eu vou ler dos versos de 1 a 4. Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aqui, leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Mais uma vez, entregando toda a nossa confiança na condução do Espírito. Pai Santo, nós te adoramos, nós já oramos aqui, nós te bendizemos com nossas vozes, nossas orações, as nossas canções. Ó Deus, e esse é o momento que nós chegamos no momento de te adorar e te louvar por meio da exposição da sua palavra. A minha oração nessa noite é para que haja um mover soberano e poderoso do seu Santo Espírito na nossa mente, no nosso coração, através de cada palavra falada aqui, que seja proveniente, conduzida e aplicada pelo teu Santo Espírito. Não nos deixe entregues, ó Deus, apenas à reflexão humana, mas que o teu Santo Espírito, o mesmo que inspirou o apóstolo Paulo ao escrever essas palavras, também ilumine a nossa mente para a compreensão da verdade contida nela, ó Deus, e aplique nos nossos corações de modo que a gente seja transformado por aquilo que está escrito. Ó Deus, porque assim nós vivemos moldados pela tua palavra, experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Fala conosco, em o nome santo do Senhor Jesus, eu oro. Amém. Amém. É muito comum a gente ouvir, em diferentes momentos, em diferentes eras. Eu lembro que eu ouço isso há muito tempo, desde a época em que eu frequentava escola, em que a nossa geração vive uma crise de autoridade, né? Crise de identidade, crise de relacionamento com autoridades. Isso eu penso que em parte porque a gente, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem dificuldade para viver de forma equilibrada. Não sei se você já percebeu, a gente tem tendência aos extremos, aos polos extremos. E isso não é diferente quando o assunto é autoridade, né? Durante muito tempo, há muito tempo já, a nossa sociedade ela tem sido influenciada por uma onda de rebeldia. A rebeldia é algo que depois da queda sempre fez parte do gênero humano. O homem ele é naturalmente rebelde. Por isso que Paulo, em Efésios capítulo 2, essa mesma carta, lá no verso 3, ele vai dizer que nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós também éramos esses rebeldes que por natureza fugiam de Deus. Mas a graça, o amor incondicional de Deus nos alcançou e nos transformou e nos tem transformado pela sua palavra. E graças a Deus por isso nós estamos aqui. Se não fosse pela graça de Deus, estaríamos perdidos. Eu penso que essa rebelião contra autoridades é justamente por conta de extremos e por conta de uma confusão que existe entre ser contra toda espécie de autoritarismo
ou ser contra toda espécie de autoridade. É aqui que está a confusão que a gente experimenta muitas vezes na nossa vida. Ser contra toda espécie de autoridade, autoritarismo, é algo necessário. Porque o autoritarismo por si, ele fere a dignidade humana quando ele impede qualquer tipo de liberdade do indivíduo. Então o autoritarismo é algo ruim. Nenhuma família, nenhum governo, nenhuma nação, nenhum relacionamento, nenhuma amizade, nenhum casamento deve ser construído sobre as vias aí do autoritarismo. É algo ruim, é algo condenável, que a gente deve sim se levantar para condenar, para expor. Agora, ser contra toda espécie de autoritarismo não é o mesmo que ser contra toda espécie de autoridade. Ser contra a autoridade é que é o problema, é que é pecaminoso. Porque ser contra a autoridade foge do entendimento de que Deus governa a realidade por meio das pessoas que Ele levanta. Deus governa a realidade por meio de pessoas que Ele coloca na direção de países. A Bíblia diz que Ele levanta reis e que Ele destrona reis. Deus governa a família por meio dos cabeças que Ele coloca na família, por meio das autoridades. Deus governa nações por meio dos homens. Deus governa a realidade por meio dos homens. Então, ser contra autoritarismo é bom. Ser contra a autoridade é pecado. O grande problema é que a gente tem dificuldade para andar e de uma forma equilibrada, e a gente sempre pende para uma espécie de extremo aí. Eu penso que, em certa medida, essa rebeldia contra a autoridade, contra todo tipo de autoridade, é provocada por um exagero da individualidade da pessoa. A individualidade é algo bom porque Deus cria cada um na forma como Ele cria, perfeita, e Deus cria cada um com a sua individualidade. Então isso é bom, isso revela a multiforme graça e sabedoria de Deus. Ninguém é igual a ninguém perfeitamente, ou ninguém é 100% igual a ninguém, ainda que haja semelhança. Então individualidade é algo bom. O grande problema é o exagero da individualidade, isso é individualismo. Quando que uma coisa se transforma na outra? Quando você para de se importar com outras pessoas além de si mesmo. Individualismo é algo ruim. Antigamente, em comunidades mais tradicionais, quando um indivíduo ia fazer escolhas na vida, ele precisava levar em conta não apenas a sua própria vontade, ele precisava levar em conta a comunidade, ele precisava pensar nisso. As suas escolhas deveriam ser pensadas com base na comunidade que ele vivia, principalmente nas suas famílias. Ele tomava decisões na vida, principalmente as decisões mais importantes, com quem casar, que profissão ter, são decisões muito importantes, eram feitas do coletivo e não apenas individual. E isso em sociedades mais antigas, em comunidades mais tradicionais. Na comunidade ocidental, em especial a comunidade americana, mas por que eu estou falando de americanos? Porque o brasileiro tem tendência e tem mania de copiar tudo que o americano faz. E na comunidade americana, o que é valorizado? O inverso. Se numa comunidade tradicional as pessoas tomam decisão pensando no coletivo, na comunidade americana e agora também na comunidade ocidental, e a gente se inclui nela, as pessoas tomam decisão com base em si mesmo. O que é muito comum hoje em dia? Você não é o que as pessoas pensam que você é. Você é aquilo que Deus diz que você é. Em certa medida isso é verdade, porém está por trás aqui esse individualismo que é condenável. Você não precisa se importar com a opinião das pessoas. Você precisa olhar para o seu coração e satisfazer os seus desejos. O que você deseja fazer? O importante é isso. Isso aqui é errado. Então, porque quando nós construímos o nosso relacionamento com as pessoas pensando em apenas nós mesmos, a gente vai chegar em um grande problema. Porque se a nossa comunidade, se a nossa sociedade diz que para você tomar decisão, você tem que olhar para dentro de si mesmo, buscar se encontrar em si mesmo, não é verdade? E aí a tomar decisões na vida, com que profissão ter, com quem se relacionar, com base naquilo que o teu coração determina, o resultado é sempre desastre. Porque quando nós vamos para a Escritura, a gente é informado que a condição do nosso coração é muito complicada. Jeremias capítulo 17, deixa que eu leio, Jeremias 17 verso 9, o que a Bíblia diz? Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então essa ideia de olhe para dentro de si,
Esqueça tudo que as outras pessoas dizem, em especial, esqueça o que a sua família pensa de você. Olha o que o teu coração diz para você fazer. Isso não é bíblico. E por nossa sociedade, por muitas vezes nós vivemos com essa informação, muitas vezes a gente transforma ditado bíblico, ditado secular em versículo bíblico, né? Olhe para o seu coração. E isso acaba virando um mantra, e as pessoas acabam tomando decisão na vida, fazendo escolha com base nisso. Mas a Bíblia diz que o seu coração é enganoso, que o seu coração é corrupto, e o meu também. Nosso coração não é a melhor forma ou não é a melhor fonte de informação para a gente consultar, não. A palavra de Deus, e sempre a palavra de Deus, é a resposta para qualquer dilema da sociedade. É isso que a gente está fazendo aqui. Aprendendo com a palavra para viver lá fora, não é para viver aqui dentro. Aqui dentro a gente aprende, cultua a Deus, adora, mas vive lá fora. A palavra de Deus sempre é a resposta para qualquer problema da sociedade, em qualquer tipo de sociedade. E a palavra de Deus nos mostra que a saída de Deus para o restabelecimento e da saúde da comunidade está na família. Está no relacionamento que a gente constrói em casa. Assim como a saúde da sociedade é prejudicada pela família, a saúde da nossa sociedade também pode ser curada pelos relacionamentos que a gente constrói em casa, por aquilo que a gente vive como família. Maridos, esposas, pais e filhos. Essa é a base para uma espécie de redenção, uma espécie de solução para o que a nossa sociedade precisa. Não rejeite aquilo que Deus tem te dado, como privilégio de poder participar da transformação da nossa sociedade, que há muito tempo está bem caidinha. Nesse contexto que a gente vai ver aqui, nesse texto aqui em especial, Paulo vai apresentar como que deve ser o relacionamento entre pais e filhos. Lembrando que o contexto aqui, mais uma vez, são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O verso 18 é isso que ele disse aí, não é verdade? Ele vai dizer lá no verso 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Tudo aquilo que nós dissemos em relação às mulheres, são mulheres que se sujeitam ao marido por causa do temor a Cristo, por serem cheias do Espírito Santo. Tudo que nós vimos na semana passada em relação aos maridos, são homens cheios do Espírito Santo. Agora vamos ver como que é filho e pai temente a Deus aí. A gente parte, aliás, Paulo parte do papel dos filhos. Depois ele vem em relação aos papéis, ao papel dos pais. Ele vai mostrar aqui, já entrando agora no texto com os irmãos, cabe aos filhos. Duas palavrinhas mágicas aqui. Aqueles que têm pais vivos, como eu tenho, pela graça de Deus, fique muito atento àquilo que Paulo nos diz em relação ao nosso relacionamento com nossos pais. Duas palavrinhas cabem para os filhos aqui: obediência e honra. Cabe aos filhos obedecer e honrar. Vamos ver o que isso significa. Olha aí o verso primeiro: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Primeira ordem clara do apóstolo Paulo aqui é que cabe ao filho obediência. Primeiro destaque que eu faço é uma obediência que é motivada pelo compromisso com Cristo. Lembra, a submissão da mulher é motivada pelo compromisso que ela tem com Cristo. O amor do homem pela mulher é motivado pelo compromisso que ele tem com Cristo. A obediência dos filhos, a honra, o trato respeitoso que os filhos têm com o pai é motivado pelo seu compromisso que ele tem com Cristo. Cristo é sempre a referência, é sempre o ponto de partida para o estabelecimento no relacionamento da nossa família, e nunca nós mesmos. É isso que eu disse em outros momentos aqui: cristianismo não diz respeito a mim. Cristianismo verdadeiro não diz respeito a você. Não é você olhar para dentro de si mesmo e achar o que é a melhor forma de responder os seus problemas, ou os problemas da sua família. É sempre olhar para fora. Cristianismo é você olhar primeiro para cima, para a vontade de Deus para a sua vida, e depois é você olhar para o outro, para entender qual que é a vontade dele em relação ao outro na sua vida. No cristianismo você vai ficar em terceiro, quarto, quinto, sexto plano. Primeiro é Deus,
depois é o próximo. A obediência dos filhos é motivada pelo compromisso que eles têm com Cristo. Por isso que Paulo vai dizer assim, olha, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Cristo é a referência para a obediência. O mesmo que ele faz com a mulher, com o marido, agora ele faz com os filhos. Algo interessante a gente citar aqui. Paulo, ele parte do pensamento, irmãos, que entre aqueles irmãos, entre aquelas igrejas que vão estar ouvindo a leitura dessa carta, nas várias congregações que essa carta vai passar, entre os ouvintes, tem os filhos dos crentes. A palavra aqui que é traduzida por filhos, obedecei vossos pais, ela poderia literalmente ser traduzida por descendente ou criança. Paulo parte do entendimento de que no meio da igreja, enquanto eles vão ouvirem, entre aqueles que vão ouvir a leitura dessa carta que ele está escrevendo, tem o filho dos crentes no meio aí. E Paulo coloca um destaque importante para os filhos dos crentes. Entenda, filhos aqui, desde crianças, que você pode perceber que a gente deixa participar do culto. Isso aí não é um privilégio, é uma ordenança, você vai entender por causa desse texto aqui também. E entenda também você que tem, a gente pode externar isso para eu e você que temos os nossos pais vivos. Paulo está partindo do entendimento de que eles pertencem à aliança que Deus faz com o seu povo. Por isso que ele coloca os filhos no meio aqui na ordenança. Paulo deve ter em mente, quando dá essa ordem para a igreja, e agora focando os filhos, os descendentes, Paulo deve ter em mente a aliança que Deus faz com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17. Deixa que eu leio. Gênesis 17, verso 7, Deus disse assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Deus fez um compromisso de fazer uma aliança com o seu povo e os seus filhos. E ele dá que o prazo de validade dessa aliança é a perpetuidade, é perpétuo. E ele continua dizendo, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Paulo deve ter em mente o pacto que Deus faz com o povo dele, quando ele começa a ordenar agora o comportamento dos filhos. Dizendo, olha, eu estou falando com pessoas que pertencem à aliança que Deus fez com o seu povo. Paulo deve ter em mente Atos capítulo 2, a pregação do apóstolo Pedro, Atos capítulo 2, versos 38 e 39, para quem gosta de anotar, anota aí. Verso 38 diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39, pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos. No plano de Deus, nossos filhos não entram em segundo plano quando o assunto é aliança. Nossos filhos estão inseridos como membros da aliança, e agora, presta atenção, é responsabilidade nossa, já adiantando aquilo que nós vamos tratar com os pais aqui, é responsabilidade dos pais, tratar esses filhos como membros da aliança. Como dizer que eles são membros da aliança é dizer que eles pertencem a Deus e não a nós primeiramente. Paulo tem esse entendimento. Então, esse entendimento claro de Paulo aqui faz com que ele tenha uma mensagem clara, então, e direta para os filhos dos crentes, que provavelmente eles estariam reunidos lá no culto de adoração, porque são membros da aliança. Por que aqui, na Igreja Presbiteriana de Pitangueiras, nós fazemos questão que os nossos filhos participem do culto? Hoje eles estão uma bênção, né? Tem dia que eles estão só o sangue do Cordeiro, mas pela graça de Deus, Ele nos permite esses momentos de paz, de bonança, né? e de sossego. Mas por que nós fazemos questão de que eles participem? Não é porque a gente não tem espaço físico, é porque olhando para textos como esse aqui, Paulo coloca, assim como o próprio Deus colocou no Antigo Testamento, eles como membros da aliança em que devem participar do culto de adoração a Deus. É a oportunidade que nós temos como pais de mostrar para eles. Talvez a gente não faz isso em casa, mas talvez aqui eles vão ver que os pais adoram e cultuam a Deus. E o objetivo é moldar o caráter de adorador neles. Paulo tem isso em mente. Então o motivo primeiro
para a obediência dos filhos não é os pais, é o Evangelho. A obediência que Paulo chama a atenção dos filhos aqui é uma obediência evangélica. O que é uma obediência evangélica? O que será que é uma obediência evangélica? É a obediência que Paulo está pedindo para os filhos terem. É uma obediência que não é motivada pelo senso de obrigação que a lei dá. Ainda que ele vai trazer a lei aqui, ele vai trazer um dos mandamentos aqui, mas o ponto de partida para o cristão cumprir a lei é a ótica de Cristo. A obediência que os filhos têm para com os pais é uma obediência evangélica. Por quê? Não está motivada por um senso de desempenho e performance. Eu vou obedecendo a lei de Deus para ter algum favor de Deus. Não. Ela é uma obediência evangélica porque a motivação dela é o que Cristo fez por eles. Então, quando eles entendem o que Cristo fez por eles, em especial na cruz, obedecer aos pais, porque esse Senhor que graciosamente derramou o seu sangue em favor deles, obedecer a essa ordem deixa de ser um peso. A obediência motivada pelo amor a Cristo. Essa obediência, então, além de ser uma obediência motivada pelo amor a Cristo, o segundo destaque que a gente pode fazer aqui é que ela mostra um alinhamento com o caráter de Deus. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte, olha, verso 1 de novo: obedecei vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Presta atenção, a obediência dos filhos está em íntima relação com o caráter de Deus. Por isso que Paulo coloca essa expressão aqui, pois isto é justo. O motivo pelo qual ele te pede para olhar para Cristo e obedecer é dizer, isto é justo. Deus é justo. Deus é o justo juiz de toda a terra, como a Bíblia o apresenta. Então, eu devo obedecer pelo simples fato de que é Ele que está mandando. Obedecer aos pais deve ser algo que movimenta os filhos pelo simples fato de quem está mandando fazer isso é Deus. Ele é justo e toda palavra de Deus é justa. Obedecer à palavra de Deus é justo. Paulo quer levar os filhos a essa conclusão lógica que Deus não é justo. Você tem alguma dúvida de que Deus seja o justo juiz de toda a terra? A gente acabou de ver na segunda parte aqui no momento inicial do nosso culto, que Deus estabelece juízo sobre todos aqueles que o rejeitam, que o desprezam, que desprezam o conhecimento de Deus. Essa é justamente o juízo de Deus sendo aplicado sobre os homens, porque Ele é justo. Paulo quer levar os filhos a essa conclusão lógica. Se Deus é justo, agir com injustiça ou desobedecer os pais é algo que está em desalinhamento com o caráter de Deus. Ao passo que quando os jovens obedecem, eles estão alinhados com o caráter de Deus, porque são criados à imagem e semelhança de Deus. Paulo quer levar eles a esse entendimento. Por isso, outro detalhe, Paulo está dizendo para o filho, Deus é justo. Todo ato de injustiça é uma afronta ao caráter de Deus. Sabe por que você fica injustiçado? Você fica indignado com a injustiça às vezes? Às vezes você vê uma injustiça sendo praticada, seja por governantes, seja por autoridades, você fica indignado com aquilo. É uma injustiça. Sabe por que você fica indignado? Essa é uma evidência que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque Deus fica indignado com a injustiça. E a Bíblia usa expressões do tipo que Deus aborrece a injustiça, ou seja, odeia a injustiça. Salmo capítulo 89, verso 14 diz: justiça e direito são o fundamento do seu trono, graça e verdade te precedem. Deus governa a terra por meio dos seus justos juízos. Deus é justo. E toda obra de injustiça humana é uma afronta ao caráter justo de Deus. Agora vamos pensar um pouquinho aqui, pensa comigo. Vocês que são pais, vocês que são filhos, pensa um pouquinho comigo. Estamos falando de injustiça aqui. Quanto um pai e uma mãe dedica, estou dizendo pai de verdade, tá? A referência aqui é pai. Já viu aquele ditado? Tem pai, tem palhaço. Vou falar com pai. Lembra que a ideia aqui, o fluxo do pensamento de Paulo é de homens
crentes. Mulheres crentes. Mas vamos pensar que se você tem pai que não é crente, pelo simples fato dele ser teu pai, ele é autoridade sobre a tua vida. E vamos pensar o que Paulo diz em relação a isso. Pensa comigo aqui, ó. Um pai de verdade, uma mãe de verdade. Aqueles que atuam, pai e mãe atuante. Quanto um pai e uma mãe dedica de suas vidas para a criação dos filhos? Quanto que uma mãe dedica da sua vida para a criação dos filhos? Muitos pais se sacrificam no sentido literal da palavra. Muitos pais deixam de construir ou de buscar seus próprios sonhos em favor da realização dos sonhos dos filhos. Muitos pais praticamente autoanulam em muitos momentos da sua vida em favor dos filhos. Agora, nós estamos falando de justiça. O que Paulo está trazendo a ideia aqui, se Deus é justo e se os pais tanto fazem pelos filhos, qualquer ato de rebeldia contra esses pais é visto por Deus como algo injusto. O ponto de partida é, você não estaria aqui se eles não tivessem sido um instrumento de Deus para que você fosse gerado. Isso aqui já é um ponto de partida para a gente pensar. Se a gente começar a pensar no quanto pais e mães presentes, atuantes, dedicados aos filhos, abrem mão de si mesmo, realmente num alto sacrifício para que os filhos sejam quem são hoje, o que Paulo está levando esses filhos a pensar é o seguinte: todo ato de rebeldia contra os pais é injusto, portanto é uma afronta ao caráter justo de Deus. Por isso que ele enfatiza, isto é justo. Além disso, Paulo mostra aqui também que é justo porque está relacionado a um mandamento direto, exposto lá pelos 10 mandamentos do capítulo 20 de Êxodo. Deixa que eu leio, mas Êxodo do capítulo 20, no verso 12, Deus havia dito o seguinte: honra teu pai e tua mãe. É lei de Deus. Por isso que Paulo diz que é justo. É justo porque vem da santa lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que nos leva aqui à segunda postura que cabe aos filhos. Então, primeiro, obedeça os teus pais no Senhor, porque isto é justo diante de Deus. E segundo, honra. Cabe ao filho, então, obediência e honra. E agora a gente vai para o segundo movimento que cabe aos filhos. Honra. Olha o verso 2 aí, de Efésios. Paulo vai dizer assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Já no primeiro, isso aqui é honra. Então, primeiro, obediência, segundo, agora, honra. Lá, logo no primeiro século da era cristã, a gente viu isso no texto que a gente leu de Romanos 1, a partir do verso 28, Paulo já menciona aqui, olha só, que filhos desobedientes é sinal de decadência da humanidade. O que Paulo quer mostrar com isso aqui? Uma evidência de que a humanidade é decadente, uma evidência da deterioração de uma sociedade é a forma como os filhos se relacionam com seus pais. Uma evidência de que uma sociedade está na UTI respirando por aparelhos é a rebeldia dos filhos em relação aos pais. Isso logo no primeiro século da era cristã. Tantos anos se passaram e a realidade hoje não é outra. O alerta bíblico continua. Filhos que não honram seus pais é um sinal de decadência social, é um sinal de decadência da humanidade. Por isso a palavra de Deus vem exortando, alertando para que os crentes não sejam assim. Lembre do contexto. Paulo está escrevendo para uma igreja que está inserida em meio a uma cultura pagã, uma cultura mundana, no nosso caso, uma cultura secular. E ele está dizendo o seguinte: olha, se lá fora eles são assim, que não seja assim com vocês. Se lá fora é habitual
a rebeldia de pais e filhos, se lá fora é habitual, pais que abandonam filhos, filhos que rejeitam pais, que desobedecem pais, que entre os crentes não seja assim. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, Paulo diz também: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Paulo coloca a rebeldia de filhos em relação aos pais como as piores características que determinam o homem caído, o homem rebelde, o homem pagão, o homem que era uma ameaça para a igreja do primeiro século. Ele está dizendo, isso cabe para nós, esse tipo de homem é ameaça para a igreja hoje também. E assim como nos tempos de Paulo, esses homens que são egoístas, avarentos, tantas outras coisas, e desobedientes aos pais, estavam no meio da igreja, no povo de Deus, hoje não é diferente. Essa mensagem é atual para nós. Paulo está dizendo, se isso é comum entre eles, que não seja entre vocês. Paulo aponta a falta de temor no relacionamento como essa característica da decadência humana. Aqui no verso 2, irmãos, a gente pode ver, Paulo vai relembrar o que faz com que eles sejam reconhecidos como povo de Deus. Olha só, lá no Antigo Testamento, a lei de Deus para Israel era o que diferenciava Israel dos outros povos, porque só Israel tinha a lei de Deus. Só Israel tinha a lei escrita de Deus nas mãos e poderia se relacionar ali com Deus por meio da observância da lei. Com a igreja não é diferente. Uma postura adequada com a lei de Deus também revela quem é e quem não é de Deus. Uma postura adequada, e quando eu me refiro à postura adequada, eu quero dizer que é um relacionamento com a lei, não como os judeus se relacionam, achando que por cumprir a lei, eles serão salvos, ou por cumprir a lei, eles vão ter alguns favores de Deus. Não é com isso. É uma relação com a lei mediada pelo Evangelho, uma relação com a lei mediada por Jesus Cristo. É uma obediência à lei de Deus como uma espécie de expressão de amor e gratidão por uma dívida impagável que você e eu construímos com o nosso pecado, mas que foi paga por uma outra pessoa, Jesus Cristo. Então, por conta de uma expressão de gratidão e amor da nossa parte, nós nos relacionamos com a lei de Deus, não para merecer algo de Deus, não para sermos salvos, mas como expressão de amor e gratidão, por uma salvação graciosa que não merecíamos. Quando William Hendrickson, comentarista bíblico, ele comenta esse texto aqui, ele vai dizer o seguinte: honrar pai e mãe, presta atenção, percebe que começa com obediência. A obediência pode ser algo muito superficial. Por isso que Paulo agora aprofunda um pouco mais com a palavra honra. E William Hendrickson diz assim: honrar pai e mãe significa que obedecê-los, especialmente se esta obediência for interpretada, deixa eu ler de novo. Honrar pai e mãe significa mais que obedecê-los, e especialmente se essa obediência for interpretada no sentido meramente exterior, só de fachada. É uma atitude interna do filho para com seus pais, o que se busca o requerimento de honrá-los. Toda obediência egoísta, relutante, sob terror de deve ser terminantemente descartada. Toda obediência egoísta, relutante ou sob terror deve ser descartada. Honrar implica, presta atenção, amar, acatar de maneira muito elevada, mostrar um espírito de respeito e de consideração para com ambos os pais, pois ambos têm igual autoridade sobre os filhos. O que William Hendrickson quer dizer com isso aqui? A obediência pode ser algo apenas exterior. Por exemplo, há um tempo atrás eu ouvi sobre um pai que mandou uma criança sentar. A criança
respondeu para o pai da seguinte forma: o menino estava correndo para lá e para cá, e o pai falou para o seguinte: ó, senta, rapaz. Quantas vezes a gente tem que falar isso, né? Senta aí, rapaz. A criança vira para o pai e diz: olha, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu não estou. É o que o Hendrix está dizendo aqui. Quando essa criança não está honrando o pai, ou esse filho não está honrando o pai. Porque o que esse texto de Paulo nos leva a pensar é que a honra é algo que vai muito mais do que apenas uma obediência exterior. A honra é aquilo que Cristo fez para o pai. Se o exemplo é sempre Cristo, irmãos, a gente precisa revisitar Cristo para entender o que Cristo fez. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, Paulo vai dizer: tenha em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus não apenas quis obedecer ao Pai, ele não ficou só na vontade, ele foi lá e obedeceu. E Jesus não apenas obedeceu por uma livre e espontânea pressão, ele foi e obedeceu desejando obedecer. Quando Paulo pede para que olhemos para Cristo, para ter como referência para a vida, é isso que ele pede, para que os filhos tenham uma sujeição, uma reverência aos pais, que vai muito além de meros sinais exteriores, aí, mas seja algo motivado do coração. Isso que cabe aos filhos: obediência e honra. O que cabe aos pais? Quero usar os próximos minutos para a gente fechar com isso aqui. Isso cabe aos nossos filhos, mas e a nós? Por que Paulo, na sequência, ele começa a falar com os pais? Porque talvez os filhos não fazem o que tinham que fazer, porque os pais não fizeram o que eles tinham que fazer. Vamos ver o que cabe aos pais aqui. Cabe aos pais, primeiro, não provocar seus filhos a ira, e segundo, educar amavelmente. Vamos ver o que isso significa. Verso de número 4, cabe aos pais não provocar seus filhos a ira. Paulo diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Paulo está dizendo aqui o que a gente deve fazer. O que a gente deve fazer? Evitar provocar os filhos a ira. Como? Vamos pensar o seguinte aqui, olha, como que os pais se tornam culpados de uma forma que, da educação que resulta os filhos irados. Como os pais se tornam culpados pela ira dos filhos? Essa que é a pergunta que Paulo vai nos levar a pensar aqui. Separei 6 motivos para você pensar comigo. Como os pais, como nós nos tornamos culpados pela ira de nossos filhos. Primeiro, excesso de proteção. Principalmente aquela proteção que impede a frustração. Olha, tadinho, ele não pode ser frustrado, não é? Coitado. Tira do lado tudo aquilo que pode fazer ele se frustrar com a vida. A frustração é um mecanismo de defesa que nós damos para eles, para que eles entendam lá na frente, porque o mundo não vai tratar deles como nós tratamos. O mundo não vai ter a paciência que nós temos. O mundo não vai passar pano. O mundo não vai pegar leve. Primeiro, os pais se tornam culpados da ira dos filhos pelo excesso de proteção. Porque quando essa criança cresce, ou quando esse filho cresce, ele se depara com um mundo que não tem um pingo de pudor para frustrá-los. E eles serão levados a movimentos, a comportamentos de iras, porque não foram treinados disso em casa. Não foram treinados a se comportar com a frustração que dia após dia o mundo imprime na nossa vida. Os pais são culpados aqui. Segundo, por favoritismo. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Lembra quando Isaac preferiu Esaú e Rebeca preferiu Jacó? O resultado foi um desastre. Todos os nossos filhos pertencem a Deus e precisam ser devolvidos a Deus com o caráter moldado à imagem e semelhança de Deus. Isso é responsabilidade nossa para com todos os filhos. Cuidado com o favoritismo. Os pais se tornam culpados nesse ambiente quando se relacionam com seus filhos com favoritismo. Terceiro, por desestímulo. O filho chega e diz: pai, quero estudar para ser tal coisa. O pai diz: desista disso aí, você não dá nada na vida não, rapaz. Vai fazer outra coisa. Caráteres irados que são moldados por falta de estímulos.
4. Por não reconhecer o fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem o direito das suas próprias escolhas, das suas próprias ideias. Pelo fato de não entender que o filho, para dar certo, não precisa ser uma versão em miniatura de você. Ele precisa ser ele. Porque é assim que Deus age, com a sua multiforme graça e sabedoria, dando a cada um as habilidades que Deus concede para que o mundo seja assim servido e seja abençoado por Deus. Ele não tem que ser uma versão sua menor para que você lhe dê bem na vida. Cuidado com isso. 5, os pais se tornam culpados por negligência. Lembra Davi com Absalão, seu filho? Absalão desejou matar o próprio pai porque teve um pai negligente, distante de seu filho. Abre parênteses aqui. Eu sempre procuro evitar exemplos pessoais no púlpito, a menos que eles possam contribuir com a igreja de alguma forma. Quando eu avisei na empresa que eu não estaria aceitando outras propostas de emprego para ir embora, com ofertas de salário muito maior, eles me questionaram o motivo dessa decisão. Como assim? Você tem a oportunidade de ganhar mais que está ganhando aqui, e o salário lá era bom. Mas dentre outras decisões, dentre outras motivações, uma delas a própria igreja, e uma outra motivação que me fez pensar muito, foi uma fala que o Davi disse para mim. Teve uma vez que o Davi disse para mim o seguinte: pai, e para nós, quando o senhor vai ter tempo? Os pais se tornam culpados pela negligência com os filhos. Eu parei e pensei o seguinte: o Davi não precisa de um pai engenheiro, ele precisa de um pai. E Deus vai nos conceder graça, amém ou não? Não incitei vossos filhos à ira. E por fim, os pais se tornam culpados pelo uso de palavras ásperas e por crueldade física direta. Autoritarismo sempre gera crise com a autoridade. É o que a gente vê. Ou é porque o autoritarismo determina o relacionamento pai-filho, ou é porque justamente pela negligência do ponto anterior, o filho não tem referência de autoridade. Vai para a rua, vai para a sociedade se relacionar com a autoridade, e ele não tem uma referência mínima do que é uma autoridade, do que é um líder habilitado dentro de casa. Vai ter problema com a autoridade fora de casa. E os pais se tornam culpados com isso. Aqui Paulo diz o que fazer. Não evite o filho à ira. Esteja muito atento aos alertas da Escritura. É possível a gente entender aqui por que Paulo fala isso. Por que Paulo diz que a gente não pode induzir ou provocar ira nos filhos? Existe uma passagem paralela a esse texto em Colossenses capítulo 3, no verso 21, em que lá Paulo complementa. Aqui Paulo vai dizer, olha, não provoque a ira dos filhos. Lá Paulo vai dizer, não provoque a ira dos filhos para que não fiquem desanimados. Esse é o motivo. Olha o nosso papel como pais aqui. Formadores de indivíduos para a sociedade. Quando João Calvino comenta esse texto, olha o que ele diz. O tratamento bondoso conserva a reverência dos filhos para com seus pais e aumenta a prontidão e a alegria de sua obediência, enquanto uma severidade austera e inclemente suscita sua obstinação e destrói o seu respeito. Em resumo, o que ele quer dizer aqui? Pais irados formam filhos irados. Pais ásperos formam filhos ásperos. A referência que ele tem de homem é você. A referência que ela tem de mulher é você. A referência que eles têm de liderança são vocês, somos nós. Primeiro, não provocar os vossos filhos à ira. Segundo, Paulo vai dizer aqui, educai de forma amável. Olha ainda o verso 4, Paulo tem, depois ele vai pôr um mais aqui e vai dizer o seguinte, mas criai-os, verso 4, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ok, você não vai provocá-lo à ira, o contrário disso você vai educá-los ou criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra criar aqui, no original,
da ideia significa educar. E é interessante que é um educar que comunica uma ideia de gentileza e de amabilidade. A gente poderia traduzir o seguinte: olha, antes de você provocar os vossos filhos à ira, eduque eles de forma amável, gentil, afável. Que eles entendam que é um pai que ama como Cristo ama. Que eles entendam que é uma mãe que ama como Cristo ama. O amor é o que deve permear, então, e estabelecer o relacionamento que nós temos com nossos filhos. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que a lei de Deus pede. É assim que Jesus resume a lei: amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento, e amarás o seu próximo como a si mesmo. Paulo está tirando qualquer possibilidade dos pais serem ou pensarem primeiro em si mesmo. Lembra? Egoísmo não diz respeito a você, diz respeito a outro. E no relacionamento de pais e filhos também. Paulo está dizendo: olha para eles e o eduque com amor. Que o amor que você tem pelo Senhor seja demonstrado através da forma como você ama seus filhos, na educação deles. Percebe que tem um padrão aqui, irmãos. Isso não é por acaso. Nesses últimos 3 domingos que nós expomos esse texto, você, como uma pessoa bastante inteligente e iluminada pelo Espírito, já percebeu o padrão de Paulo. Paulo, em relação às mulheres, Paulo vai dizer: mulher é submissa ao marido, o marido ama a mulher como Cristo ama a igreja. Relacionamentos pais e filhos: os filhos são submissos aos pais, os pais amam os filhos como Cristo ama. Marido que ama a mulher como Cristo ama a igreja, gera mulheres submissas. Pais que amam os filhos como Cristo ama a igreja, gera filhos tementes a Deus, gera filhos respeitosos e filhos que os obedecem. Nós estamos diante aqui de um amor, irmãos, que deve ser edificado pelo Evangelho, é mediado pelo Evangelho. De propósito, presta atenção, ó. De propósito, parece que foi colocado um fardo nos nossos ombros, não é? Apontando para a forma como os pais são culpados quando os filhos se crescem irados, mas agora é o momento em que o Evangelho tira o fardo. Presta atenção. Eu disse que Cristo é a saída para toda família desequilibrada. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é a restauração de toda família que se perdeu ou que se afetou pelo pecado. Cristo é a saída. Todo o nosso relacionamento deve ser motivado quando nós olhamos para Cristo. Então o pai não vai amar o filho com o zelo da lei. O pai vai amar o filho quando ele olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele vê que na cruz, que deveria ser para ele, Cristo paga o preço dele. Agora, se relacionar com o filho mediante as ordens de Cristo, deixa de ser um fardo, como é imposto pela lei, e passa a ser uma oportunidade que Deus dá para que você demonstre amor. A dívida é impagável, você não vai ter como pagar a dívida que Cristo pagou por você. Esquece. Não está sendo colocado aqui um meio de retribuição ao sacrifício de Cristo. Não é isso. Você não vai obedecer à lei para retribuir o que Cristo fez. Você não consegue. Eu não consigo. Nós tínhamos uma dívida impagável, por isso que você não paga. Mas a lei se torna agora um instrumento de amor. Obedecer à voz de Cristo, obedecer os mandamentos da palavra, se torna um meio pelo qual você vai demonstrar a sua gratidão. E isso é palpável no relacionamento com nossos filhos. Eles são de Deus e nós temos que entregar para Ele da forma como Ele pediu. Estou caminhando para o fim. No entanto, irmãos, amor, falei tanto de amor, te chamei de amor agora, percebeu? Ato falho, igreja amada do Senhor. No entanto, amor não é sinônimo de frouxidão.
Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Então quer dizer que agora tem que deixar meu filho fazer o que ele quiser. Vou mostrar que eu amo ele. Olha, fica até tarde no computador, né? Fica até tarde no videogame, faz o que você quiser, fica para a rua. Amor não é frouxidão. Tanto que na sequência Paulo vai dizer o seguinte, olha lá, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra disciplina aqui está relacionada a uma ideia de treinamento, de educação, e que às vezes prevê a aplicação de correção e de castigo, se assim for necessário. Lá em casa eu não falo, Davi vai ter castigo, Davi vai ter consequência, e ele sabe que o caldo engrossou para o lado dele. Essa palavra aqui, ela está aplicada na Escritura com esse objetivo de gerar a moldagem, a transformação do caráter de uma pessoa mediante a correção. Deixa que eu leio, mas em Hebreus, capítulo 12, os versos 5, 6 e 11, olha o que a Bíblia diz. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nenhuma disciplina, verso 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por ela foram exercitados. O texto aponta para a aplicação de disciplina que leva-se à necessidade de castigo, caso isso for necessário. Leva à aplicação de castigo, caso for necessário. Mas Paulo também diz, disciplina e admoestação do Senhor. O Senhor, mais uma vez, é a referência. E a palavra admoestação aqui do verso 4 é educar por meio da palavra falada, seja ela por ensino, seja por advertência ou de estímulo. É admoestar, é educar por meio da fala. Agora, você vai concordar comigo, a sua palavra para educar seus filhos, a minha palavra para educar meus filhos, sempre serão inferiores à palavra de Deus para educar nossos filhos. Portanto, o conselho direto de Paulo aqui é: lembra quando eu disse que os maridos são responsáveis? Olha, quem não teve aqui semana passada perdeu isso. Semana passada eu disse que o nível, só expliquei o que Paulo está querendo dizer. O nível de conhecimento bíblico da sua esposa é responsabilidade sua. Aplica isso para essa admoestação do Senhor que Paulo está dizendo aqui. O nível de instrução bíblica dos nossos filhos é responsabilidade nossa. É sua como pai. Não é o Estado que tem que educar teu filho, primeiramente falando. Não é a igreja que tem que educar teu filho, primeiramente falando. É você, sou eu. Nós somos responsáveis pela formação deles. A igreja, a sociedade em geral, o Estado são secundários na formação do caráter deles. Não podemos terceirizar isso, porque foi dentro do ambiente da família que Deus ordenou a formação do caráter, e não fora dela. Caminho para o fim aqui com os irmãos. A conclusão aqui, irmãos, nós temos uma lógica, um padrão muito claro. Homens que amam suas esposas, como Cristo amou a igreja, formam mulheres que se submetem a esse homem por amor, por temor a Cristo. Pais que educam seus filhos, que amam os seus filhos, como Cristo ama, forma nesses filhos homens respeitosos, tementes a Deus, obedientes e respeitosos aos pais. Existe um padrão muito claro aqui. E a gente não pode inverter as coisas. A implicação prática disso aqui é 3 para a gente fechar. Primeiro, irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Deus nos deu a maior fábrica de virtude da terra, a nossa família.
E nós somos responsáveis pela forma como nós usamos ela. Pais, nós somos responsáveis pelos indivíduos que nós colocamos na sociedade. Mais uma vez, a sociedade é o que é, porque as famílias são o que são. Há uma promessa implícita de Deus aqui, para a restauração de uma sociedade, para a saúde de uma igreja, quando famílias assumem o seu papel, quando cada indivíduo na família assume o seu papel dado por Deus. Segundo ponto, muitos livros foram escritos nos últimos 20 anos, irmãos. Os 10 passos para uma família abençoada, os 5 passos para um casamento perfeito. Muita coisa foi escrita aí. Não estou dizendo que isso seja todo ruim. No entanto, a gente está vendo aqui nessa noite que nada substitui a sujeição que devemos ter com relação aos princípios claramente estabelecidos na palavra de Deus. Quando o homem e mulher assumem seu papel dentro de casa, a família é abençoada. Quando pais e filhos assumem o seu papel bíblico dentro de casa, a família é abençoada e, consequentemente, a igreja e a sociedade são abençoadas. Terceiro, agora é um conselho bem prático aqui para essa implicação. Como pastor nessa igreja, ao passo que o pastor da igreja é Cristo, amém? Então, como pastor nessa igreja, eu queria desafiar vocês essa semana ainda. Quem ainda está comigo diz amém. Tem 3 pessoas aqui. Veja só, eu queria te encorajar a você assumir um compromisso com a sua família, de forma prática. Essas 3 exposições, domingo retrasado, domingo passado e essas, você que pôde ver essa, mas perdeu alguma das outras 2, elas estarão disponíveis lá na linha do tempo da igreja, no Facebook. Eu queria te desafiar você a sentar com a sua família para rever. E na primeira exposição, onde Paulo ordena como que deve ser o comportamento da esposa com o marido, eu gostaria de te encorajar a assumir um compromisso com a sua família, a ser como Paulo diz que tem que ser. Eu te falo isso porque eu vou assumir esse compromisso com a minha família de revermos essas mensagens e de lermos esses textos ainda essa semana juntos. Na semana passada a gente falou como deve ser o marido com as esposas. Eu queria encorajar os irmãos a sentarem junto com as irmãs para rever e assumir um compromisso diante da família, com ela e diante dela, a ser o que Paulo diz que a gente tem que ser. E hoje eu gostaria de que nós sentássemos com nossos filhos e colocássemos eles diante dessa mensagem para pensar no que Paulo ordena para nós. Sente com seu pai. Eu não sei, aqueles que têm aqui a forma como está o relacionamento de vocês com seus pais. Mas uma coisa eu sei pela Escritura, que o que Deus requer é obediência e honra. Não porque você viu algo nele digno de te motivar a obediência e honra, mas porque você tem um Senhor que é Cristo e diz que você tem que honrar e obedecer. E honrar é muito mais do que obediência externa, do que obediência visível. É a disposição de um coração disposto. É a disposição de um coração que se coloca voluntariamente, respeitosamente, para honrar outra pessoa. Isso é honra. É amar, é ter em elevada medida. E se você ainda tem seus pais, aproveita isso.